Antes de falarmos sobre esse homem que fez história, se inscreva no nosso canal, clique em gostei, e clique no sininho para não perder nenhum vídeo. O Rosa Cruz Isaac Newton. Isaac Newton, 1643-1727, foi um cientista inglês. Descobriu a lei da gravitação universal. É considerado um dos maiores estudiosos da história da humanidade. Publicou diversos trabalhos sobre mecânica, astronomia, física, química, matemática e alquimia. Há também escritos seus sobre teologia. Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, uma pequena aldeia da Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Nasceu prematuro e logo ficou órfão de pai. Com 2 anos, quando sua mãe voltou a casar, Isaac foi morar com sua avó. Desde cedo manifestava interesse por atividades manuais. Ainda criança, fez um moinho de vento, que funcionava, e um quadrante solar de pedra, que se acha hoje na Sociedade Real de Londres. Com 14 anos, foi levado de volta para a casa de sua mãe, cujo marido acabara de falecer, para ajudar no trabalho da lavoura. Em vez de se dedicar aos seus afazeres, passa o tempo imerso na leitura. Com 18 anos foi aceito no Trinity College, da Universidade de Cambridge. Passou 4 anos em Cambridge e recebeu seu grau de bacharel em artes, em 1665. Tornou-se amigo do professor Isaac Barrow, que o estimulou a desenvolver suas aptidões matemáticas, tornando seu assistente. Descobertas. Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade ficou fechada, em consequência de uma epidemia de peste bubônica, que assolou a Inglaterra e matou 1/10 da população, Isaac Newton teve que voltar para a casa, e nesse período, fez as descobertas mais importantes para a ciência, época que foi chamada de Anos Admiráveis. Descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica e aplicou-as aos corpos celestes, inventou os métodos de cálculo diferencial e integral além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. Lei da gravitação universal. Em 1666, Newton foi o único a perceber a lei que seria básica para a compreensão de vários fenômenos, antes inexplicáveis, que ocorriam no universo. Ao cair da árvore, a mais célebre maçã da história da ciência, motivou em Newton a ideia de gravitação universal. Por que caiu a maçã? Partindo dessa pergunta, chegou à descoberta de uma das mais importantes leis científicas. Isaac Newton elaborou então uma das mais fundamentais de todas as leis, a lei da gravitação universal. Nela sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai toda partícula outra, de matéria. Não é só a Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, como da proximidade deles. E ensinou como calcular essas forças. As 3 leis de Newton. Isaac Newton estabeleceu 3 leis do movimento, ou leis de Newton. A primeira lei diz que um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a mudar. Um corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo sentido, se não for forçado a mudar. A segunda lei mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. Essa proporção é o que se chama de aceleração e refere-se à rapidez do aumento ou da diminuição da velocidade. A terceira lei diz que toda ação causa uma reação, e que a ação e a reação são iguais e opostas. Cargos e honraria. Em 1667, quando a universidade reabriu, Newton voltou para sua atividade secundária de ensino, mas logo progrediu e com 26 anos, tornou-se professor de matemática, sucedendo seu próprio mestre e protetor Isaac Barrow. Em 1672 foi eleito para a Royal Society. Representou a Universidade de Cambridge no Parlamento, por 2 vezes, de 1689 e 1690 e em 1701. Foi diretor da Casa da Moeda, época em que fortaleceu a moeda e reergueu o crédito nacional. Em 1705, a rainha Ana outorgou a Newton o título de Sir. Foi o primeiro cientista a receber tal honraria. Últimos anos.
Isaac Newton passou o resto de sua vida científica ampliando suas descobertas. Dedicou-se à pesquisa dos raios luminosos. Chegou à conclusão que a luz é o resultado do veloz movimento de uma infinidade de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso. Ao mesmo tempo descobriu que a luz branca resulta da mistura das 7 cores básicas. Inventou um novo sistema matemático de cálculo infinitesimal, aperfeiçoou a fabricação de espelhos e lentes, fabricou o primeiro telescópio refletor, descobriu as leis que regem os fenômenos das marés, numa época que as atividades econômicas dependiam da navegação marítima. Isaac Newton fez previsões para o fim do mundo baseadas nas escrituras bíblicas, especialmente no livro de Daniel, e que o acontecimento seria em 2060, do calendário gregoriano. Isaac Newton faleceu em Londres, no dia 31 de março de 1727. Seu funeral foi grandioso. 6 nobres membros do parlamento inglês carregaram seu ataúde até a abadia de Westminster, onde repousa até hoje seus restos mortais. Em sua homenagem foi erguida em Cambridge uma estátua com os dizeres: ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento. Obras de Isaac Newton: Métodos das fluxões, 1671. Princípios matemáticos da filosofia natural, 1687. Óptica, 1704. Aritmética universal, 1707. Vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir nossos vídeos.